Tem até uma história engraçada, assim, para, enfim, não dizer horrenda, que eu precisei uma vez fazer uma parceria com um colega advogado, ele de Minas Gerais, e contratou o serviço para que eu fizesse o acompanhamento também. Era um cliente dele que havia sido preso aqui no estado do Ceará. E aí a gente enfrentou uma série de dificuldades, inclusive para fazer o agendamento desse custodiado, para eu conseguir visitá-lo, né? Enfim, tiveram uma série de particularidades, e aí o advogado comentava comigo, ele de Minas Gerais, né? E eu aqui de Fortaleza, ele comentava, doutor, eu acho que se eu advogasse aí no estado do Ceará, eu já teria desistido, dada essas dificuldades, porque assim, lá em Minas Gerais, eles já têm outra dinâmica. Lógico que a cidade também tem as particularidades dela, cada um vai ter as suas, mas assim, a gente enfrenta aqui uma situação bem delicada. E então, assim, o que eu comentaria, só endossando o comentário feito pela doutora Tatiane, é de que realmente se procedesse aí com uma tentativa de diálogo junto ao diretor da unidade prisional. Existe alguns diretores de algumas unidades, eu não sei exatamente qual seria aí a da doutora Jaqueline, mas que tendem a ser muito flexíveis, que tendem a ser muito abertos. Então, se você, de forma muito cortês, buscar explicar para ele, olha, doutor, eu não estou conseguindo, é uma inconsistência apresentada pelo próprio sistema, né? Então, por vezes, costuma, né, a depender, repito, do diretor, costuma dar certo. O que eu diria, então, é para tentar esse meio alternativo, essa comunicação, né, essa forma diplomática, digamos assim. Jaqueline, depois, se você quiser conversar mais sobre isso, você pode ficar à vontade, me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição para a gente conversar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, para que você resolva o seu problema da melhor forma. Eu espero que a gente consiga, que você consiga realmente fazer esse atendimento ao seu cliente. E passando aqui para a segunda pergunta, doutor Samir. Pronto, perfeito, Jaqueline. Qualquer coisa, me chama, pode me chamar que a gente conversa. Como captar cliente no início da carreira? Acredito que essa seja uma dúvida geral que todo mundo passa. Se não passou ainda, se não passou ainda é porque ainda não se formou e está esperando a OAB para poder passar por essa dor de cabeça do A início da pergunta do milhão, né? a pergunta do milhão. Que infelizmente a gente não tem uma fórmula mágica. Muitos clientes vendem por aí que há, muitos clientes não, perdão, muitos profissionais vendem por aí de que há fórmula mágica para captar esse cliente no início da carreira. Infelizmente não há. O que há realmente é um trabalho na sua imagem pessoal como advogado, os contatos que você faz, o network que você faz. E uma coisa que eu aprendi, que nem foi lá no início da carreira, mas foi de uns tempos para cá, é me apresentar como advogada. No início, principalmente por conta da nossa profissão, gerar um certo preconceito nas pessoas, a gente tem vergonha de dizer, ou então tem medo de achar, vou dizer que sou advogada criminalista, não peguei nenhum cliente ainda, vou dizer que sou advogada, mas se apresente como advogada. Diga o que você faz, qual é a sua profissão. As pessoas precisam saber que você é advogado, que você é advogada, que você está ali à disposição. Hoje eu uso muito as redes sociais. No início eu tinha também uma trava para usar as redes sociais, porque eu comecei a advogar com advogados que já vinham de uma longa data e sempre tinha aquele preconceito com a rede social, de não usar a rede social para captar cliente. E hoje realmente eu não uso com esse intuito de captar cliente, mas em eu demonstrar os processos em que eu atuo, as coisas que eu faço, várias pessoas já me contataram através do meu Instagram. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo lá de Minas Gerais a respeito de um caso do Tribunal do Júri. Eu estou até para analisar o processo dela para fazer a cobrança de honorários. Mas adianto que não é um processo fácil. Não é um processo simples, não é fácil, é algo que você tem que realmente ir trabalhando ali, fazendo parcerias, tentando contato com outros advogados. E aí, doutor Samir? Então, exatamente, assim, é o tipo de pergunta, como eu disse, é a pergunta do milhão, é o tipo de pergunta que existem múltiplas respostas, não existe uma certa, não existe uma errada, não há uma receita de bolo, né, como muita gente, como a doutora Tatiane
aparenta vender, mas, assim, uma estratégia que eu acho interessante, que vem funcionando comigo, é a seguinte, né? Inclusive, até parte do nosso público aqui, da Alecrim, dos nossos colegas, são estudantes, né? Então, essa dica também vai muito para as pessoas que estão ainda na graduação. Aqui eu sei que tem o Pedro, né? Que o Pedro de Alcântara, que também está bastante aqui com a gente, costuma, né, sempre marcar presença aqui nos encontros da Alecrim. Eu sei que terão outros também que vão assistir gravado, já tiveram até outros colegas que falaram com a gente, dizendo que infelizmente não puderam estar aqui presente hoje, mas que assistirão depois. Então, enfim, para quem for assistir depois e estiver na graduação, essa dica até vai para vocês, que é a seguinte: uma coisa que às vezes passa por desapercebido de muitas pessoas, mas que eu sempre busquei ter em mente durante a faculdade, é de que os nossos colegas nos bancos da graduação serão os nossos futuros colegas de profissão, né? Sejam em carreiras, né, concursadas, jurídicas, seja na própria advocacia. Onde é que eu quero chegar com isso? De que a graduação, você se destacando durante a graduação, você vai ser visto como referência por aqueles colegas que estiveram com você durante todos aqueles 5, 4 anos, 5 anos e meio, enfim. Então, ainda que, por mais que para você diretamente não aporte, não venha nenhuma causa criminal diretamente, certamente para algum colega seu vai aparecer uma hora ou outra de um familiar dele, de alguém que ele conhece, de algum amigo. E aí, o interessante é que você sempre venha na mente daquela pessoa quando ela pensar em causas criminais, né? Então, eu percebi que isso, de certa forma, tem funcionado comigo. Não é segredo para ninguém que eu sou jovem advogado, né? Eu acho que até a cara não esconde. Eu tenho um pouco mais de um ano aí de formado, mas que graças a Deus as coisas têm fluído, eu acredito que muito por conta disso, né? Então, às vezes os colegas chegam, Sami, cara, apareceu enfim, atuam numa área civil, numa área previdenciária, trabalhista, Sami, cara, eu tô com tal problema, apareceu aqui para mim, um cliente, eu não sei como resolver, tu já atua nisso? Vem também, e aí vem o que a doutora Tatiana comentou, vem eu postando nas redes sociais que estou trabalhando nessa área, etc., e aí ele chama para fazer a parceria, né? Então percebam, o cliente não chegou diretamente até mim, ele chegou diretamente até um colega, mas que o colega tinha a mim em mente como uma pessoa que poderia ajudá-lo naquele caso. Então, esse é o conselho que eu dou. Busquem sempre se destacar durante a graduação, se esforcem o máximo possível para vocês serem vistos como pessoas de referência naquela área, tá? É, eu acho que em relação a essa pergunta era mais ou menos isso, doutora. Perfeito. E aí, vamos para a próxima pergunta. Hoje, a dinâmica do nosso encontro é realmente essa: ser um encontro mais rápido, mais objetivo e direto no ponto que vocês querem saber. E caso vocês queiram fazer alguma complementação, perguntar alguma coisa, podem falar no chat, levantar a mãozinha que eu paro aqui de falar e respondo vocês, tá certo? Vixe, até quando aparecer esse like, pronto. A próxima pergunta é também uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, que é: como foi o início da advocacia para vocês? Como foi o processo de abrir o escritório? Muita gente tem curiosidade de saber como que você sai daquela advocacia, de uma sala, de um quartinho e vai para o escritório. E a primeira coisa que é preciso saber é que é preciso ter coragem. Quando nós começamos a trabalhar, eu e o doutor André, no início, nós trabalhávamos também no quarto do nosso apartamento. Eu ficava praticamente o dia inteiro sentada de frente para o computador, ainda não tinha muita noção do processo penal, ainda não sabia muita coisa, então eu ia aprendendo realmente da forma que ia nascendo a necessidade de fazer alguma coisa. Eu ainda lembro que o André falava que tinha que fazer alguma peça processual, eu não sabia nem o que era, porque eu não me aprofundei nos estudos de penal e processo penal durante a faculdade, então foi uma dificuldade, mas eu tinha muita vontade de fazer dar certo. E depois de um tempo, permitir aqui uma pessoa. E depois de um tempo, eu comecei a
a me sentir incomodada de ficar naquele ambiente, de não sair daquele quarto, de não evoluir, de ter essa sensação de que nós não estávamos crescendo. E houve a necessidade de montar o escritório. Eu pesquisei algumas salas para a gente alugar, achava tudo muito pesado, porque os aluguéis realmente são caros. E a gente teve a ousadia de nos juntarmos com mais dois amigos e alugar o ponto que nós estamos até hoje, era uma casa enorme que estava toda para reformar. Depois eu vou postar o vídeo no meu Instagram de como era ela antigamente. E a gente ia trabalhando e pagando as despesas do escritório. A gente trabalhava e todo o dinheiro a gente colocava para o escritório. Então, foi um ato de muita coragem nossa, primeiramente, ter essa coragem de colocar um escritório, de saber que a gente iria arcar com despesas, mas no início era só nós, né? Nós não tínhamos ninguém trabalhando com a gente, não tínhamos secretário, não tinha estagiário, não tínhamos ninguém. Éramos só nós. E depois que a gente teve o escritório, começaram. As coisas começaram a acontecer, começaram a crescer, e aí nós fomos desenvolvendo uma equipe, a equipe que nós temos hoje, uma equipe realmente fenomenal, e hoje, né, temos antigamente éramos CMDG, que era com os nossos dois sócios, hoje somos semi-advogados. Então, o início da carreira foi difícil, como da maioria das pessoas, eu acredito que tenha sido, mas é a persistência, a coragem e a persistência. E eu acredito que eu vou passar aqui para a próxima pergunta. Samir, tem alguma ponderação em relação a isso? Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que inclusive, Samir, eu vou pedir a sua ajuda para responder, que é qual a ferramenta visual mais importante que vocês utilizam nas peças? Só explicando essa pergunta para quem está ainda no início, é aquela questão da formatação da peça, o visual da peça, qual é a ferramenta, porque nós estamos muito acostumados, e antigamente a gente usava muito, eu inclusive usava muito, aqueles marca-textos amarelos, que se fosse antigamente eu acho que eu diria isso, a ferramenta que eu mais uso é marcar tudo que eu acho importante de amarelo. Mas hoje, né, aprendi muito com o Dr. Samir, hoje a gente tem outras ferramentas visuais que são usadas, e eu vou pedir para o Dr. Samir falar um pouco sobre isso. Opa, aí entrou já numa área que eu confesso que eu gosto bastante. Então, realmente, quando a gente fala de ferramentas na petição, a gente fala naquilo que eu sempre costumo chamar de tipografia, né? Que é um termo que já existe na linguística brasileira, mas que de uns anos para cá começou a ser muito utilizado por nós, operadores do direito, né? Como uma tipografia jurídica, que é justamente você prezar pelo visual da petição, não apenas por um preciosismo ou, enfim, a forma pela forma, mas justamente por saber de que esse cuidado na confecção da peça vai trazer ganhos, né? E vai aumentar as chances de um resultado favorável naquela peça, naquele pedido que você está fazendo, naqueles memoriais, enfim. E aí, assim, existem hoje uma série de recursos que podem ser utilizados, que, mais uma vez, não existe uma receita de bolo de o que é que pode ser feito na petição, o que é que não pode ser feito na petição. Existem, claro, algumas regras, alguns padrões que a gente costuma utilizar, porque elas normalmente, né, acabam aí observando uma boa harmonia, pensando na legibilidade, ou seja, na facilidade de leitura do juiz, do assessor que está apreciando aquela peça que você está apresentando. Então, existem algumas figuras que elucidam muito isso. Tem uma em especial que eu gosto bastante, que é normalmente quando a gente vai fazer algum pedido liminar, enfim, por exemplo, uma tutela de urgência, se a gente for falar no cível, né? Eu sei que tem alguns colegas que atuam também na área civil, que nos acompanham, ou então, por exemplo, se a gente for falar num pedido de liberdade ou num HC, né, aqueles pedidos para tentar buscar aí, eventualmente, um pedido liminar, né? Enfim, e aí quando eu estou fazendo isso, eu normalmente gosto de colocar quadros esquematizados, depois eu posso até mostrar aqui, enfim, como eu não esperava que viria uma pergunta como essa, então confesso que até nem deixei nada aberto, mas assim que a gente, enfim, passa para outras perguntas, depois eu volto,
e aí eu posso mostrar aqui para vocês. Mas são quadros que buscam evidenciar aqueles dois requisitos que a gente sempre trabalha no pedido liminar do habeas corpus, né? Que é o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Então, buscar evidenciar de forma mais palpável para um desembargador, por exemplo, ou para um ministro, se a gente pensar em tribunais superiores, o porquê de estarem presentes aqueles requisitos que são necessários para a concessão do pedido liminar. Então, se a gente trabalha isso de forma mais visual, que vai demandar um menor esforço cognitivo do juiz ou do assessor que está apreciando, maiores vão ser as chances da gente ter concedido aquele pedido liminar, né? Então, eu acho que esse talvez seria um que eu gosto bastante, que, como eu disse, eu posso mostrar aqui já já para vocês. Tem outro, né, que eu também faço bastante, que são os destaques nas jurisprudências. Então, ao invés da gente simplesmente trazer as jurisprudências nas peças da forma convencional, né, com aquele blocão de texto perdido na petição, você buscar colocar um elementozinho de destaque que mostre mais, que faça com que aquilo realmente salte a petição e fique evidenciado para o juiz, né? Eu acho que seriam essas duas. É um tipo de assunto que, como eu disse, eu gosto bastante, poderia passar aí a noite falando, mas eu acho que já responde mais ou menos a pergunta. E aí, doutora, a gente pode passar para as próximas, o Pedro aqui levantou a mão, eu passo já a palavra para ti, Pedro, mas quando a gente, enfim, for seguindo aqui no debate, eu depois trago esses elementos aqui para mostrar para o pessoal. Pronto, pode falar, Pedro. Pode falar, Posso Pedro. falar? Ah, tranquilo. Eu queria até fazer uma pontuação interessante da época quando eu estagiava no juizado, com a doutora Elga, inclusive, de que na hora de analisar as peças processuais, porque no juizado a gente fazia tanto a questão da sentença, do despacho, enfim, a gente ia para quê? Primeiro para análise do pedido. Então era a primeira coisa que se via na petição, análise do pedido. Aí, em seguida, ia para os fatos, em que dos fatos, o que mais se analisava era o que estava em negrita, ou seja, do que estava destacado. Em seguida, iria para as imagens, conforme o doutor Sami destacou. Aí, posteriormente, ia para o direito, para o mérito, para, enfim, linkar, ou seja, ligar com o entendimento da própria juíza, no caso, era uma juíza, nesse juizado, para depois olhar aí posteriormente a contestação, enfim, réplica, seja lá o que for. Aí, o que é que eu queria destacar com isso? É justamente a importância de resumir os fatos, porque muitas vezes eu vi a questão de uma peça processual muito grande, muito densa, e conforme o doutor Sami muitas vezes destacou, o tempo é curto e a análise do servidor também é curta. Então, é primeiro pedido, depois fatos, pelo menos era assim que a gente fazia, depois ia para o direito. Aí linkava com o entendimento da juíza. E aí, Pedro, vem um pouco do que, assim, se você for levar para a nossa realidade, quando a gente pega uma sentença, o que é a primeira coisa que a gente vê? Qual foi a pena, né? Qual foi o resultado? A gente não vai ver qual foi a justificativa, o que foi que deu ali, que trouxe aquela condenação, a gente vai direto para o dispositivo final. Do mesmo jeito, quando a gente está analisando uma denúncia, a primeira coisa que a gente vai ver é o que foi o que o Ministério Público denunciou em quais artigos. Depois é que a gente vai analisar ali os fundamentos. Então, eu acredito, eu aprendi inclusive isso em um curso que eu fui, e que ele me falou exatamente isso. Você vai ler uma sentença, você vai ler um acórdão, você vai ler, seja lá o que for, a primeira coisa que você vai ler é o final. Então, a primeira coisa que o juiz vai ver, que o assessor vai ver, é o que você está pedindo. Ele quer saber o que você está pedindo. Depois é que ele vai ver se o que você está pedindo faz sentido. Então, quando a gente tem essa visão, a gente já muda a nossa forma de escrever e de redigir alguma coisa. Então, um apontamento muito importante, Pedro. Até agradeço por você estar contribuindo aqui. E quem se sentir à vontade, quiser fazer alguma contribuição, só levantar a mãozinha, doutor Sami. Rapidinho, doutora. Só para, enfim, como eu tinha ficado aqui de fazer, eu aproveitei enquanto o Pedro fazia os comentários, que, por sinal, Pedro, ótimos, eu acho que
quando a gente recebe um feedback, por exemplo, de alguém, né, no seu caso, por exemplo, que teve a experiência enquanto estagiário, né, num juizado, ou seja, portanto, participando do judiciário, não deixa de ser um feedback reforçando muito aquilo que eu acredito, né, e mostrando que realmente o caminho é esse. Repito, não há uma receita de bolo, né, eu não estou aqui declarando uma guerra aos grifos amarelos, nem nada nesse sentido, mas é só por uma questão realmente de estratégia e de tentar buscar esclarecer e deixar o mais evidenciado possível aquilo que a gente está pedindo. Eu vou procurar trabalhar aqui um instante, deixa eu só pegar aqui a peça. Enquanto o Pedro fazia o comentário, eu até tive o cuidado de abrir só para evidenciar aqui rapidamente para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a apresentação, um instante. Vocês conseguem ver? Sim, Samir. Pronto, ó, aqui rapidinho, é uma peça que, inclusive, de um caso real, concreto, que contou aqui com a nossa atuação, o doutor Marcos André, a doutora Tatiane e a mim, então aqui, inclusive, é uma peça que eu nem fiz nenhuma alteração, realmente eu acabei de abrir, ó, a última modificação foi no dia 12 de junho, portanto, há 4 meses, foi justamente a época em que a gente impetrou, é um HC que foi impetrado diretamente no STJ, tá? E aí era um caso aqui, resumidamente, em que a gente tentava questionar uma prisão que persistia tão somente em razão do nosso constituinte, né, do custodiado, não ter condições para pagar a fiança. Então, vejam, e eu quero só realmente falar duas questões muito rápidas, é que, primeiro, eu já coloco um destaque muito discreto e sutil aqui no canto esquerdo da peça, que evidencia o cerne da minha impetração, que é o quê? O fato do paciente, né, o nosso constituinte, estar preso apenas por não conseguir pagar a fiança, né? Então, é a primeira evidência. E aqui, descendo mais um pouquinho, vai ter a questão da jurisprudência, que eu comentei com vocês, que é um elemento que eu entendo que dá um quezinho a mais na petição, um destaque diferente. Então, por exemplo, o STJ aqui destacado, afinal de contas, esse HC estaria sendo impetrado para o próprio STJ, ou seja, para a própria corte. Então, eu estou dizendo o quê? Olha, você já tem um entendimento nesse sentido, favorável ao que eu estou pedindo, e por isso eu faço o destaque. E, por fim, que foi justamente o quadro esquemático que eu comentei com vocês, eu trago aqui, na parte da indispensabilidade da concessão liminar, um pouco daquilo que dizia respeito ao caso, ou seja, o porquê estariam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar. E aqui eu trabalho tanto a questão do fumus boniuris, quanto o perigo da demora, né? Inclusive aqui eu me utilizei até dos termos importados da própria tradição processualística civil, tá? Então, vocês veem, esquematizado, depois sim eu entro nos comentários a respeito do que está esquematizado, mas aí quando o juiz bate o olho, o juiz, no caso o ministro, né, o assessor bate o olho, ele já vê aquilo que eu estou querendo tratar. Então, isso aumenta muito, muito as chances e não à toa, né? Nesse caso, inclusive, a gente teve êxito, foi um HC, depois a gente pode até passar um número, disponibilizar, foi um HC que a gente teve êxito lá no STJ e foi concedida, né? Foi um caso até bem complexo, porque a gente precisou superar uma súmula do STF e, felizmente, deu certo, no final das contas, o cliente foi solto, depois de ter sido negado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, mostra e reforça muito aquilo que a gente conversando. Eu acho que foi isso, a resposta acabou se alongando um pouco mais, né? Eu não sei se quem perguntou está aqui ou vai assistir depois, mas eu acredito que eu tenha conseguido responder mais ou menos no rumo aí. A gente depois vai precisar de uma aula para falar só sobre isso, amigo. Porque é um tema realmente muito importante, que às vezes a gente tenta falar o máximo que consegue naquele momento, né? E depois, se vocês quiserem falar no privado, né, comigo, ou então até lá no grupo para a gente mandar algum modelo, alguma coisa que a gente já tenha feito aqui, nós estamos disponíveis para isso também. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta eu adorei, porque a próxima pergunta fala um pouco sobre os nossos próximos projetos. Quais os próximos encontros? Vocês pensam em fazer algo presencial?
Nós temos um encontro marcado, mas é um encontro online para o dia 6, inclusive já deixo vocês avisados aqui. Será um encontro super importante para toda a advocacia, não apenas a advocacia criminal. Nós vamos falar sobre inteligência artificial e oratória com o professor Marcelo Monteiro, que é especialista nesses dois assuntos. Então, por enquanto, esse é o nosso encontro marcado que nós temos. Mas nós temos diversos projetos para a Academia de Criminalistas, inclusive estamos em vista de um projeto presencial. Então, já vão se organizando aí para saber que em breve nós lançaremos um projeto presencial, talvez no início do próximo ano. Mas vocês que estão lá no grupo da Academia de Criminalistas, tenham certeza que vocês terão prioridade em tudo. Eu sempre concentro as informações lá, sempre dou prioridade para compartilhar os documentos lá, tudo. Então, quem está no grupo da Academia de Criminalistas também será privilegiado quando a gente for realmente trazer mais informações em relação a esse nosso encontro presencial. Mas confesso que já estou ansiosa por esse momento. Tem pessoas aqui que estão aqui desde o primeiro dia e eu estou marcando aqui o rostinho de todo mundo que estão aqui desde o primeiro dia e que eu quero encontrar com certeza presencialmente depois. Nessa minha, a gente está aqui também na expectativa e também faremos outros eventos online, inclusive até para se encontrar, né, doutora? Pessoalmente, ter essa oportunidade, depois de tantas trocas virtuais aqui, a doutora Jaqueline até já se manifestou aqui no chat, que é uma que está sempre conosco, sempre Sim. presente. Nada como o encontro presencial, né? Bianca também, é algo que a gente quer muito e que eu tenho certeza que em breve a gente vai conseguir viabilizar isso. Inclusive, esse final de semana, abrindo aqui um parênteses, nós estaremos em Sobral. A Academia de Criminalistas vai participar de um evento da Juris Crimini que está tendo lá em Sobral. Então, se alguém daqui estiver lá também, a gente vai se encontrar lá presencialmente esse final de semana. E indo para a próxima pergunta, uma pergunta aqui, Sami, bem mais prática, relacionado a início, eu vou ler aqui para vocês. Peguei minha OAB há 6 meses atrás. Apareceu o primeiro júri para fazer feminicídio. O réu é uma pessoa próxima da família. Tenho muita vontade de atuar, mas estou insegura. Algum conselho? Isso é muito comum, né? O início da carreira, pegar um processo complexo como um tribunal do júri, principalmente envolvendo o feminicídio, com todos esses holofotes que estão diante do feminicídio, principalmente de uma pessoa próxima da família, então a responsabilidade eu acredito que aumenta. Então, com 6 meses de OAB recente, o que eu aconselho? A procurar alguém para caminhar, para trilhar esse caminho com você. Tribunal do júri, para se fazer só, é complicado, é um lugar colaborativo. Então, encontre alguém, procure alguém que já tem uma experiência no tribunal do júri para fazer com você, para estudar esse processo com você. Até porque, como a pessoa é próxima da família, então não fique com essa responsabilidade sozinha. Chame alguém que você confia e não tenha medo. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa tem medo de falar com o advogado, achando que o advogado não vai aceitar, mas fala, manda uma mensagem com aquela pessoa que você admira, que eu tenho certeza que se ela não puder te ajudar, ela vai te indicar alguém que pode te ajudar. Então, eu sou dessa política, acredito que o doutor Sami concorde comigo, o Tribunal do Júri não é lugar para se fazer sozinho, principalmente nesse início de carreira. Então, o conselho que eu daria em relação a essa questão seria: procure alguém que tem experiência e estude também. Estude o processo, leia o processo todo, no início ao fim. Procure referências, que são referências nessa área do Tribunal do Júri, leia livros, leia entendimentos, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante nesse início de carreira. Né, doutor? Doutora, assim, eu comungo aí integralmente do seu comentário. Eu diria que, assim, a gente, por vezes, acha que nunca vai aparecer as coisas, né? E aí fica postergando a qualificação. Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, escuta de terceiras pessoas, mas eu nem vou atrás de estudar aquilo, eu nem atuo nessa área, eu nem faço tribunal do júri, eu nunca vou fazer, nunca ninguém vai me procurar para fazer um tribunal do júri, apesar de eu ser advogado criminalista, então eu nem vou atrás de ver aquilo. E aí, repentinamente, como é o caso aí da pessoa que fez a pergunta,
tem um familiar que por algum motivo, ou então uma pessoa próxima à família que se envolveu e está sendo, né, réu num procedimento do tribunal do júri e cai no seu colo. Então, se você não tiver minimamente ali uma expertise, um conhecimento, você não consegue realmente nem sair do canto. A verdade é essa. Mas assim, independentemente disso, o interessante é você buscar alguém, né, muito qualificado que você possa trilhar esses primeiros momentos juntos, alguém que, enfim, conheça o procedimento, que já tenha feito outros júris, outras oportunidades, porque certamente aquela pessoa vai poder, primeiro, conduzir, né, de uma forma, enfim, de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva, e até também você vai aprender muito com ela. Né? Então, é uma oportunidade de você aprender para, em próximas vezes, eventualmente, você até já poder fazer só e etc. Eu vi aqui que até a doutora Jaqueline fez um comentário, né? Concordo plenamente, inclusive estava assistindo ontem e hoje o julgamento do caso Marielle Franco e tinham 5 promotores, uns 4 assistentes de acusação e os advogados de defesa sozinhos. Pois então, exatamente isso. Então, assim, ainda mais em casos como esse, que tem uma repercussão nacional e até mesmo internacional, então a defesa tem que estar muito preparada, né? Os advogados têm que estar muito preparados, preferencialmente ladeados, acompanhados de outros profissionais mais experientes, que já tenham lidado com casos também de grande repercussão, para que as coisas possam fluir e acontecer da melhor forma possível. Né, para que você eventualmente não venha a ser pego de surpresa e acabar, no final das contas, prejudicando o seu constituinte. Né? O Tribunal do Júri é muito disso, é muito ali do momento, né, dos debates, das animosidades ali em plenário. Então, se você não tiver expertise para se sair dessas questões, você pode acabar prejudicando o próprio constituinte. Isso mesmo. Então, qualquer coisa, né, fala com a gente, pergunta, se tiver alguma dificuldade, nós estamos aqui para isso, para não só responder essas perguntas pontuais e fazer esses encontros, mas nós queremos ser um apoio realmente para essa comunidade de advogados, de criminalistas. Então, se a gente puder ajudar com alguma palavra, alguma coisa, nós estamos à disposição. Tenho certeza que jamais nenhum de nós vamos nos negar a estender a mão para um colega, para dar uma palavra. Então, esse é o intuito da Academia de Criminalistas. E vamos nos encaminhar agora para a nossa última questão que nós temos aqui, que é relacionada a um processo de tráfico. Réu com mandados de prisão em aberto e foragido. Audiência de instrução marcada para novembro. É possível pedir para o réu participar por videoconferência? Como faço, doutor Samir? Pronto, vamos lá. É sim possível. Atualmente, o STJ e o próprio STF já têm entendimentos consolidados no sentido da possibilidade dos réus foragidos participarem na audiência de instrução por videoconferência. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta é mesmo aqui do Ceará, a gente tem algumas pessoas de outros estados que também fazem parte aqui da ADECRIM, mas assim, falando da realidade especificamente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a gente percebe algumas resistências de alguns juízes, tá? De por vezes se oporem a não permitirem a participação dos réus que estão foragidos, ou não buscarem viabilizar essa participação. Então, às vezes, eles marcam até audiências presenciais, porque aí e se negam a fornecer um link, né? Aí, assim, é possível, tá? Qual é a melhor forma a ser feita? É você atravessar uma petição mesmo, direcionada ao juízo na origem, tá? A vara pela qual está sendo processada a ação penal, uma petição intermediária explicando a situação, e eu aconselharia a colocar os entendimentos do STJ e do STF, para dizer, olha, excelência, é um entendimento que já é pacificado pelos tribunais superiores. Então, eu requeiro que seja viabilizada a participação do acusado X, meu constituinte, na audiência de instrução designada para a data tal. Caso haja negativa, aí o caminho vai ser realmente recorrer aos tribunais superiores, né? Inclusive até impetrando aí um HC, substitutivo de recurso próprio, que seria a via mais rápida, para tentar realmente viabilizar.
Pelo que eu já, sim, nunca chegou a acontecer comigo diretamente de ter a negativa e precisar recorrer a tribunais superiores, mas eu já ouvi de colegas que fizeram isso e deu certo. Já aconteceu comigo, né, de eu precisar fazer o pedido, eu fiz o pedido e o juiz acatou, tá? No meu caso, era até um processo de homicídio, né, ainda estava na primeira fase, na fase de instrução, e o acusado estava foragido, que era o meu constituinte, eu fiz o pedido, era até um processo que estava ali na segunda vara do júri, aqui da comarca de Fortaleza, e o juiz não se opôs. Então, deu certo, no final das contas o meu constituinte participou, né, mesmo estando foragido, inclusive prestou esclarecimentos sobre o fato, quando de seu interrogatório. Então, assim, é possível. Agora, só alguns cuidados, né, doutora Tatiana, eu penso que precisam ser tomados, que são quais? A gente também não pode ser ingênuo, né, e pensar que eventualmente esse link não pode ser rastreado pelo próprio judiciário, porque a gente está tratando de uma pessoa que está foragida. Então, existe um mandado de prisão em aberto contra ela. Então, é ter o cuidado para você também, eventualmente, não enviar o link para o custodiado e, enfim, esse link acabar sendo rastreado e ele eventualmente ser preso. Como é que eu costumo aconselhar? Que foi assim que eu fiz. É você deixar o cliente ciente dessa possibilidade. Olha, você quer participar, tudo bem, é um direito seu, vou buscar viabilizar isso, mas saiba que existem esses riscos, X, Y, Z, né? Entre eles, o fato do link vir a ser rastreado e você eventualmente ser preso. Eu já soube de um caso que aconteceu aqui no estado do Ceará, que o promotor de justiça, após a audiência de instrução em que o réu havia participado foragido, oficiou a plataforma, no caso aqui do estado do Ceará foi o Microsoft Teams, oficiou ao Teams e pediu que o Teams fornecesse o endereço que havia sido acessado à audiência por aquele aparelho na hora tal, na data tal. E ele recebeu o ofício e tentou, né, fazer com que a polícia fosse até o local para prender o réu que estava foragido. Então, é ficar também ciente desses riscos, né? Então, no meu caso, isso não aconteceu, felizmente, tá? Então, é só realmente tomar esses cuidados, mas é possível sim. Perfeito, Samir. A sua resposta dispensa complementações. A resposta é completa, realmente. A gente, inclusive, participa de um caso que tem uma repercussão, né, Samir? E a pessoa optou por não entrar. Não é a pessoa que nós representamos, é uma outra pessoa, mas justamente por ser um caso de grande repercussão. Agora, tem outros casos também que às vezes não é um caso tão importante, então o Ministério Público nem move tantos esforços para isso, mas realmente deve haver essa sagacidade de saber que pode acontecer e aí fica até complicado para o advogado, né? Então, comunicar realmente o cliente, como doutor Samir muito bem falou. Então, gente, essas foram as nossas perguntas que tiveram lá no nosso link que a gente disponibilizou. Se alguém tiver alguma outra pergunta, algum comentário para fazer, se quiser levantar a mão para poder falar, ou então mandar aqui no chat, nós estamos à disposição para responder agora. E se não, se preferirem depois mandar lá no privado, no grupo tem os nossos contatos, tem o contato do doutor Samir, tem o meu contato, tem o contato do doutor André também. Podem falar com a gente, que assim que a gente tiver um tempinho, uma disponibilidade, a gente responde. E gostaria de agradecer. Lembrando agora que eu falei do sorteio, né? Estava esquecendo do sorteio. Lembrando que deixa eu até esquecer o que eu ia falar do sorteio. Mas, gente, a gente vai ter um sorteio. Vou pedir aqui para o Paulo para anotar o nome de vocês. E ele vai fazer um sorteio de uma caneca nossa, que a gente teve reposição das nossas canecas. Olha que linda. E aí, vou fazer um sorteio para vocês que ficaram aqui até o final. Paulo, pessoal chama aqui. Paulo, tu pode fazer o sorteio para mim, por favor? Tá bom. Enquanto isso, vamos conversando aqui, um prazer enorme estar com vocês novamente, mais uma quinta-feira. Lembrando que na próxima semana estaremos juntos na quarta-feira, tá certo? O nosso palestrante não pode comparecer às quintas, então nós estaremos
na quarta-feira. Foi maravilhoso. E, Ana, já que você se manifestou, diga aí o número. Pode mandar no chat. 7. Paulo, número 7. Jaqueline Matos. Olha aí, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, você foi a ganhadora da nossa caneca. Amanhã o Paulo vai entrar em contato com você para pegar o seu endereço direitinho e mandar deixar na sua casa, tá certo? Boa Agora, noite. Boa noite. Gente, eu não vou ligar a câmera porque eu tô toda descabelada, mas estou muito feliz. Só em estar participando, adquirindo conhecimento, ainda mais ganhei um prêmio no final. Muito obrigada. Perfeito, ó. Vou mandar deixar na sua casa, tá bom? E Ok, aí, obrigada. eu até achei legal, porque você sempre está aqui participando, eu sempre vejo você participando aqui da nossa academia. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, parabéns por estarem aqui até esse horário, realmente para aprender, para agregar conhecimento. Nós não somos donos da razão, não sabemos de tudo, mas a gente já tem uma experiênciazinha, então a gente já tem algo para passar para vocês. E, claro, a gente sempre aprende muito, né, doutor Sami, nesses encontros. Eu gosto de ouvir o doutor Sami falar sobre determinados assuntos que ele dominam. Quando vocês também fazem algum comentário, é muito legal. Então, aí, lembrando, lembrei o que eu ia falar. Que próxima semana, o nosso encontro, ele vai ser aberto. Então, vocês podem mandar o link da aula para outras pessoas que não estiverem na ADECRIM, porque será uma aula sobre oratória e inteligência artificial. Então, abrange uma quantidade de pessoas maior, ou seja, abrange aquelas pessoas que são de outras áreas, porque ele vai falar em geral sobre a inteligência artificial e a oratória. Tá? Então, todos espero vê-los novamente na quarta-feira. Tenham uma excelente noite. Sami, se você quiser falar algumas palavras para se despedir. Pronto. Não, no mais, assim, só fazendo coro já as suas, doutora, mas era só para agradecer mais uma vez a participação de todo mundo. Hoje foi uma dinâmica um tanto quanto atípica, não foi, doutora? Que a gente, inclusive, até optou por manter o encontro antes seria nessa semana, mas aí por um problema acabou ficando adiado para a próxima semana seguinte, e a gente mesmo assim optou por manter né, esse nosso encontro de hoje, porque, enfim, é sempre muito especial estar com vocês, né, e, enfim, eu estou ansioso para o próximo, que certamente aí eu acho que vai ser, é uma temática bem importante e bem atual, e eu tenho certeza que vai agregar para todo mundo, tá? Então, gente, boa noite, até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite, Tchau, Pedro. pessoal, boa noite. Boa noite.